Josué e o cerco de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair no dia seguinte àquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná. Naquele ano alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. É um dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu, não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe, que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu, tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué, vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo, avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor o seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. E a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha, ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo, não griteis, não façais ouvir a vossa voz, nem saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser, gritai, então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade, e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor, e ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram a volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas, ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Este foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a mulher que terá sua vida salva, com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é voltado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatemizado,
atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da mulher e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhes pertencia, toda a sua parentela. E puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a mulher, bem como da família do seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Seja o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último dos seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do interdito. Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Josué enviou de Jericó homens a Ai, situada junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Subi, disse-lhe ele, e explorai a terra. Eles subiram e exploraram Ai. Voltando para junto de Josué, disseram-lhe: é inútil o povo todo subir, mas vão só 2 ou 3 mil homens e apoderem-se da cidade. Não se fatigue todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. 3 mil homens aproximadamente se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Ai, caindo mortos 36 homens. Os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Ah, Senhor Javé, clamou Josué, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar-lhes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós ao vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com a face por terra. E Israel pecou a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito, e a ponto de tomar as coisas voltadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhes as costas, pois caíram sob o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estareis mais convosco de hora em diante.
vai santificar o povo, dize-lhe: purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. O interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. Vireis amanhã tribo por tribo, a tribo que for designada pelo Senhor apresentar-se-á família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do interdito será queimado, ele e tudo que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte, pela manhã, Josué mandou ouvir o povo, tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximaram-se as famílias de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre Zabdi, a qual se apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá. Josué disse: meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor, Deus de Israel. Confessa-me o que fizeste, sem nada ocultar. Acã respondeu a Josué: sim, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi no meio dos despojos um belo manto de Senaar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, e cobiçando, tomei-os. Tudo isso se acha escondido na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e estes viram que os objetos estavam lá ocultos e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué e a todos os israelitas e puseram-nos diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo o Israel, pegando em Acã, filho de Zara, com a prata, o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia, levou-os ao vale de Acor. Chegando ali, Josué disse: por que nos confundiste? O Senhor te confunda hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados. E juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, o qual subsiste ainda hoje. Com isso aplacou-se o furor do Senhor. É por esse motivo que o lugar traz ainda agora o nome do Vale de Acor. O Senhor disse em seguida a Josué: não temas, nem tenhas cuidados. Toma contigo todos os guerreiros e sobe contra Ai. Eis que te entrego o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como fizeste com Jericó e seu rei. Mas os despojos e os rebanhos reparti-los-ei entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Ai. Escolheu 30.000 homens valentes e fê-los partir durante a noite. Deu-lhes esta ordem: atenção, ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância, e estai preparados. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos de Ai, e quando saírem ao nosso encontro, como da primeira vez, nós fugiremos. Atraí-los-emos com nossa perseguição longe da cidade, pois dirão: ei-los que fogem diante de nós como da primeira vez. Durante essa retirada, saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade que vos entregará o Senhor vosso Deus. Depois que a tiveres tomado, pôs-lhes-ei fogo segundo a palavra do Senhor. Estas são minhas ordens. Josué fez-los partir, e eles se postaram em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista sua gente. À frente de sua tropa, subiu contra Ai com os anciãos de Israel. Todos os guerreiros de que dispunha tinham também subido às proximidades. Chegados defronte da cidade,
Acamparam ao norte, tendo o vale entre eles e Ai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os pôs de emboscada entre Betel e Ai ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Ai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente ao amanhecer e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los e afastou-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Ai, que não saísse em perseguição de Israel. Até deixaram escancarada a cidade. O Senhor disse então a Josué: levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu te a entrego. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando-a e metendo-lhe fogo. Os habitantes de Ai, voltando-se, viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu, e não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles. Josué e todo o Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Ai. E tendo os outros saído da cidade ao seu encontro, viram-se os inimigos cercados de um lado e de outro pelos israelitas, e foram feridos de modo que não ficou sobrevivente algum, e não houve sequer um fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Ai, tanto no campo como no deserto, aonde tinham vindo em perseguição dos israelitas, depois que todos foram passados ao fio de espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total dos que morreram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, todos da cidade de Ai. Josué não retirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança, até que todos foram mortos os habitantes de Ai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e o espólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Ai e fez dela para sempre um montão de cinzas, que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Ai em uma árvore e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu-o de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo o Israel, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes conservaram-se de pé ao redor da arca, diante dos sacerdotes, dos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam tanto os estrangeiros como os israelitas, metade deles do lado do monte de Garizim, e metade do lado do monte Ebal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritos no livro da lei. De tudo que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer. Nessa leitura feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, mulheres, crianças e estrangeiros que ali se achavam misturados.